Olá, bem-vindo à sua aula número 135 de programação em Python. Nessa aula a gente vai começar o assunto de programação para a internet, o que eu acho que vai ser um assunto que a gente vai se estender por, no mínimo, umas 10 aulas. Então, vamos lá. Python, ele é uma linguagem muito popular no contexto de aplicativos usados na internet, na web. Ele é usado, por exemplo, na engine de busca do Google, é usado pelo YouTube, é usado pelo Dropbox, entre outras ferramentas populares que a gente tem na internet. Uh, Existem uma série de ferramentas em Python que permite a gente programar para a internet. Existem uma série de módulos, como a gente vai ver aqui. A gente só vai ver alguns desses módulos na biblioteca padrão. E além da biblioteca padrão, existem outros módulos usados para o mesmo propósito. Entre os mais populares estão o Google App Engine, o Django e o Jython. O Jython, na verdade, é uma interface que permite você usar código em Java e usar esse código em Java com o script de Python. E a vantagem disso é que Java é muito usado na hora de construir servidores, construir aplicativos para o web. Então, e ele é mais rápido que Python, então é vantajoso você ter essa junção entre os dois. Porém, por mais que tenha uma série de ferramentas e isso seja uma das coisas que é mais popular em Python, eu só vou mostrar alguns módulos da biblioteca básica e vou falar brevemente de cada um desses módulos. Para você olhar sobre esse assunto, existem livros e livros que falam apenas desse assunto em Python. E aí você pode procurar, além de livros, tem videoaulas na internet também. Certo? Então aí, se você quiser se aprofundar em determinado tópico, você tem que procurar depois. Eventualmente eu vou fazer um curso de Django, mas ainda tem o curso de Pygame, NumPy, Cython, que está na frente disso, então vai demorar um pouco ainda para eu fazer. Para as aulas que a gente vai começar agora, para esse tópico, é legal você ter um conhecimento sobre como a internet funciona, sobre os protocolos TCP/IP, HTTP, mais para frente saber HTML, entre outras coisas. Mas não é estritamente necessário você saber isso. Então, se você não souber, não tem problema, dá para entender o que eu vou falar aqui sem esses conhecimentos prévios. Então, o assunto da aula de hoje é sockets. E sockets, eles são interfaces programáveis de comunicação entre software. Então, lembrar quando eu falei de comunicação interprocessual, para quando eu estava falando de execução paralela, eu falei que uma maneira de fazer comunicação interprocessual é entre sockets. Então, sockets, eles são usados para fazer a comunicação entre softwares ou entre processos, só que eles têm essa extensão de poderem ser usados para fazer a comunicação entre dois programas que estejam rodando em lugares diferentes da rede. E eles permitem transferir strings no formato de bytes de um processo para outro. E assim, os sockets eles são a base de uma série de protocolos usados na internet, como FTP, página de web e e-mail. Então, a comunicação entre diferentes computadores deve ser feita tendo endereço de computador. E o que é o endereço de computador? É o endereço de IP ou o nome de domínio. E o canal de comunicação a ser usado. E o que é o canal de comunicação a ser usado? É o port number. O port number é uma identificação da conversa, uma identificação do canal. Então, é ele que vai ditar para a gente, muitas vezes, que tipo de protocolo a gente está usando numa determinada conversa entre dois endereços distintos. Certo? Então, a combinação do endereço de IP ou do nome do domínio, o nome do domínio é www.python.org, python.net, coisas assim, vai fornecer um diálogo para ser usado na net. Então, toda comunicação na internet é baseada em protocolos que rodam por cima de sockets. E o que são protocolos? Eles basicamente padronizam o formato de uma determinada mensagem, e é simplesmente a estrutura em bytes a ser usado
para um determinado tipo de conversa. E a port number do socket, ela tem que estar, ela é um número inteiro entre 0 e 65.535. Então aqui é uma tabelinha simples de o protocolo usado, a função comum usada, o número de porta e o módulo em Python que é usado para lidar com esse protocolo. Então, por exemplo, o protocolo HTTP é usado para lidar com páginas de web, cujo número de o port number é 80 e o módulo que a gente usa é o HTTP client ou HTTP.server. Aí tem, por exemplo, o FTP, que é usado na transferência de arquivos, cujo port number é 20, e a gente usa o FTP lib, ou também para controle de transferência. A gente também usa o FTP lib. Outro comum para mandar, receber e-mails, buscar e-mails, a gente usa os números de porta 25, 110, 143 e usa as bibliotecas smtplib, poplib e maplib. Entre outros protocolos que a gente pode usar, aqui não estão todos, obviamente, mas tem alguns. O que é legal destacar é que os port numbers entre 0 e 1023 configuram os protocolos padrões usados na internet. Então, a estrutura cliente-servidor. Então, para entender como funciona essa troca de informações entre dois sockets, entre dois programas, é preciso entender a estrutura cliente-servidor. E a estrutura cliente-servidor é muito simples e boa parte dos serviços da internet utiliza essa estrutura. Então, como é que funciona? Um servidor é como se fosse um programa que é executado continuamente. Então, a gente pode pensar num servidor como uma máquina física que está sempre ligada, esperando algum contato, algum requerimento dessa máquina. Me dê tal arquivo, me dê tal resposta, entre outras coisas. E o cliente é aquele que tenta se comunicar com o servidor. Então, é ele que vai pedir alguma coisa do servidor. Então, antes de eu mostrar a estrutura de socket, pensar num exemplo de um cliente pedindo algo no servidor. Por exemplo, quando eu pego www.python.org, eu estou pedindo para entrar numa determinada página. Então, eu estou pedindo para o servidor que contém o python.org para ele me devolver a página do python.org. E aí eu faço esse requerimento, no caso, o meu browser, o Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, é o cliente e o servidor é aquele que vai me devolver a página na web. Certo? Então, essa estrutura simples funciona para boa parte do serviço. Também existem estruturas do tipo cliente-cliente, entre outras, mas a gente vai olhar estritamente cliente-servidor aqui no curso. Então, vamos ver uma pequena demonstração dessa estrutura, o que é o código básico de funcionamento de sockets. Então, aqui você vê que eu tenho 3 linhas de comando. Uma delas está executando o arquivo baseserver.py. E vamos olhar para o arquivo baseserver.py. Então, você vê, isso aqui eu posso apagar, inclusive, que o base server, o servidor básico, ele, primeiro, vamos linha a linha, ele importa tudo do módulo socket. Então, o módulo socket ele é responsável por configurar um determinado objeto usado para esse propósito. Eu crio o nome do host. Então, no caso aqui, você pode ter reparado que eu coloquei um host que é uma string vazia. O host é o hospedeiro, ou seria o... nossa, esqueci a palavra certa. Mas é ele, o cara que vai receber os pedidos do cliente. E porque o que significa colocar uma string vazia? Significa colocar que o host, o endereço do meu servidor, é simplesmente o endereço da máquina onde eu estou executando esse arquivo. Eu poderia colocar da mesma forma, colocar localhost
para indicar que é essa máquina que a gente está usando, colocar 0.0.0.0 ou colocar 127.0.0.0.1. Todos indicam simplesmente que eu vou usar a máquina onde eu estou executando esse script como o local do meu servidor. A port number, que em português fica número de porto, eu coloquei como 50.007, que não é uma port number padrão, mas é só um número de porto que a gente vai usar para esse exemplo. Então, aqui em seguida, eu crio o objeto socket. Só que o objeto socket, ele recebe algumas configurações. Então, quais são essas configurações? Então, a primeira constante que eu coloquei, que é AFINET, representa a família do endereço. A segunda constante pergunta se é um socket string, que é socket.sockstring, que é o padrão, ou datagram, socket.sockdgram, certo? E o último é um argumento opcional, que é o protocolo cujo padrão é 0. Então, da maneira como a gente configurou, o que significa cada um desses? Então, o AFNIT significa um protocolo de endereço de IP. Então, isso indica que o endereço que eu vou passar, que eu coloco aqui embaixo, que eu já vou chegar nessa linha, é um endereço de IP. Então, ele obedece às regras de um endereço de IP. O SOCString indica que é um protocolo de transferência TCP. Então, a gente viu que o TCP e... Deixa eu ver aqui. Aqui eu não coloquei o TCP, mas, enfim, indica que é um protocolo de transferência TCP. E a combinação dessas duas configurações indica que eu estou criando um servidor do tipo TCP/IP, que é um tipo muito comum de servidor. Ok, então criei esse servidor por meio de um socket e salvei ele no meu objeto sockobj. E aí, o que eu faço? Eu vinculo o objeto que eu criei, que é um servidor do tipo TCP/IP, a um determinado endereço e um número de porto. No caso, socket.obj.bind. Então, isso aqui indica que eu estou associando o meu socket ao endereço e um port number. E esses valores são colocados dentro de uma tupla. Depois, eu configuro uma última configuração, acho que eu fiz nesse programa, do meu objeto, que é o número de conexões que pode, ou seja, o número de clientes que ele pode lidar por vez. Então, no caso, ele pode lidar com 5 clientes por vez. Na aula de hoje, isso não vai fazer muita diferença, porque a gente só vai lidar com um cliente e um servidor. Mas, na próxima aula, a gente vai ver que, na maioria dos casos, um servidor tem que lidar com múltiplos clientes, e isso causa alguns problemas, e eu vou mostrar para vocês como corrigir esses problemas. Aí, beleza. Com isso, até aqui, eu terminei a configuração do meu servidor. Agora que eu terminei a configuração do meu servidor, como eu falei para vocês, o servidor é aquele que está continuamente ligado e esperando por determinados requerimentos do cliente. Por isso, aqui eu tenho um bloco while loop que é infinito, while true. E o que eu faço? Primeiro, o meu sock obj vai aceitar um determinado requerimento. Aceitar significa que um cliente está pedindo alguma coisa ou enviando algum dado para esse servidor, para o meu servidor, e o meu servidor vai aceitar o requerimento desse cliente. Só que o método .accept do socket obj, do socket, aliás, ele devolve duas coisas. A primeira é um objeto também socket, que é a conexão. Então, aqui eu vou criar um socket, que é a conexão direta com o meu cliente, que é representado pelo endereço do meu cliente. Então, aqui em seguida, eu vou imprimir que o servidor foi conectado por um determinado endereço, o endereço do cliente. Aí, o que eu vou fazer? Em seguida, eu vou receber determinadas a mensagem no meu cliente. E o que eu vou fazer? Vou pegar o socket pelo qual o meu cliente se conectou, o socket foi criado na conexão do meu cliente,
vou receber 1024 bytes de informação. Se eu receber uma data que é completamente vazia, eu vou parar o meu loop, então significa que o meu cliente parou de enviar dados, então eu paro esse loop aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou mandar, através desse socket, uma resposta, que é simplesmente um eco do que o meu cliente mandou. Então, o meu cliente mandou X, eu vou devolver esse X para ele. Uma vez que o meu cliente pare de enviar mensagens, esse bloco para. E o que a gente faz? A gente fecha a conexão que foi criada com esse cliente. Então, a gente só vai ter uma troca de dados por cliente conectado. E depois que eu fechar a conexão do meu cliente, ele vai continuar o meu bloco while loop e vai esperar um próximo cliente tentar se conectar. Então, aí, quando eu rodo o meu servidor, a gente não vê nada executando. Por quê? Porque nenhum cliente se conectou ainda. O cliente, por outro lado, está representado nesse arquivo base_cliente.py. E ele também começa por importar do módulo socket. E aí ele configura o endereço do host e o port number do host. Só que o que acontece? O que há de especial nessa linha aqui? Vamos supor que os meus computadores, os meus clientes, servidores, tivessem computadores diferentes. Se eles estivessem em computadores diferentes, aqui eu não poderia colocar localhost, porque localhost indica o endereço da própria máquina. Ou seja, quando eu faço isso, eu estou limitando a execução, o meu contato entre servidor e cliente, para contatos entre o mesmo computador. Então, se eu quisesse colocar entre computadores diferentes, aqui eu teria que colocar o endereço de IP do meu servidor. O endereço de IP do meu servidor varia de computador para computador, certo? Então, você pode obter o endereço de IP do computador que você está rodando digitando iepconfig no Windows ou digitando ifconfig no Linux. E aí, com isso, você pode criar uma conexão entre computadores diferentes. Você pode ter alguns problemas na hora de criar essa conexão, mas muitas vezes isso é devido à maneira como o seu roteador está criado, como sua rede foi configurada. E aí, vai variar de rede para rede a maneira como você tem que configurar, e aí infelizmente, você tem que procurar na internet para saber como fazer especificamente para a sua rede essa conexão. Enfim, uma vez que eu coloque essas configurações, eu também vou colocar uma mensagem, que é simplesmente uma lista. Veja que a mensagem que eu coloco está no formato de bytes. Eu acho que eu esqueci de falar isso, inclusive quando eu respondo, eu também respondo no formato de bytes, então a troca de dados é feita toda em formato de bytes, então nunca é string, o objeto string em si. E aí, por fim, eu crio o meu socket, de novo é um socket do tipo TCP/IP, só que, diferente aqui do meu servidor, em que eu tenho o bind e depois o listen, aqui eu tenho simplesmente connect, indicando que aqui eu estou conectando a um determinado servidor. Então, quando eu uso connect, eu estou indicando que esse é um cliente. Quando eu uso bind e listen, eu estou indicando que isso é um servidor. Então, aqui eu estou tentando me conectar com o servidor que é representado pelo endereço localhost, então a máquina onde eu estou executando, e a porta que eu estou usando para realizar a troca de dados é o 50.007. Beleza, criei isso aí. Então, para cada linha da minha mensagem, eu vou enviar através do socket a linha da minha mensagem, vou receber uma resposta do servidor depois e vou imprimir o que o cliente recebeu. Então, aqui, numa outra linha, eu tenho Python 3, base, underline,
cliente.py. E se eu executar isso aqui, você vai ver que imprimiu cliente recebeu eco olá mundo da internet. Por outro lado, se eu for aqui no meu servidor, você vê que o server foi conectado por 127.0.0.1, indicando que foi uma conexão feita por um processo dentro da mesma máquina, e os 54.773 é um endereço que representa o meu... é o endereço. Cadê? É o endereço que representa o meu cliente, mas não o endereço tipo. Acho que deu para entender. É uma representação do meu cliente. E aí, se eu for aqui e executar de novo um novo cliente, ele vai enviar e receber uma mensagem de novo para o servidor. Veja que esse número que representa o meu cliente mudou, mas o endereço do meu cliente ainda é o mesmo. E eu posso ir rodando quantas vezes eu quiser essa iteração para mandar e receber respostas entre os diferentes processos que estão sendo executados. Certo? E cadê o meu arquivo principal? Mas, então agora você está vendo algumas coisas que a gente está recebendo, mas nada impede que essa estrutura que a gente fez seja realizada com conexões usando as portas padrões de 0 a 1023. Inclusive, eu poderia ter configurado meu servidor para usar uma dessas portas padrões. O que ia mudar é o protocolo para mandar e receber dados. Então, aqui no meu arquivo 135.py, você vê que eu criei alguns sockets para acessar alguns servidores que já existem na internet. Então, o primeiro socket que eu criei, ele se conectou com pop.secureserver.net. Então, você vê que é o nome do domínio, usando o port number 110. E aí, eu recebi alguns dados. E esse é simplesmente um pop mail server. E o que eu recebi desse pop mail server foi B mais OK, 7 blá 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 blá, uma série de coisas. Isso simplesmente indica que a minha conexão foi feita com sucesso. Certo? E por último, depois de receber dados, eu fecho o meu socket. Por outro lado, eu usei uma outra conexão com o domínio learningpython.com, que é do livro que eu usei para tirar boa parte dessa aula, e usei o port number 21, indicando uma conversa com um server do tipo FTP. E o que recebi desse server foi 220, welcome to pure FTP, blá 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 blá. Então isso aqui indica que você foi conectado corretamente. Você vê que a mensagem continuaria, só que só pedir para receber alguns bytes de mensagem. Por último, eu pego e entro no site, no domínio www.python.net, usando o port 80. E o port 80 indica a conversa com o server HTTP. Então, é a conversa de você pegar e receber páginas de web. E aí que você vê que eu vejo o começo do HTML, que representa o www.python.net, que é doctype, HTML, public, aí algumas configurações dizem XHTML e tal, entre outras coisas aqui. Então eu posso realizar conexões, claro, entre servidores que estão através da web e com port numbers de protocolos padrões. Poderia até ter configurado meu server para fazer isso. E aí, para você ver mais informações sobre socket, aí você procura um livro específico ou procura um site ou tutorial e você pode ver como realizar determinadas configurações e outras coisas. Mas isso aqui é bem o comecinho de sockets. Na próxima aula a gente vai ver, nas próximas 2 aulas eu acho, a gente vai ver mais coisas sobre isso. Para casa, você tem um exercício simples. Então aqui eu vou sair disso aqui e vou para o meu exercício. E o seu exercício consiste em simplesmente criar uma conversa de chat entre um servidor e um cliente. Então, é um único servidor e um único cliente. Então, aqui você está vendo que, primeira coisa,
eu criei o meu servidor, eu indico que o servidor foi conectado por alguém, então alguém entrou no meu servidor. E você vê que aqui, para o meu cliente, eu tenho um você e esperando alguma coisa ser digitada. E aí eu digito, por exemplo, olá, tudo bom? Mando, e o que acontece? O meu servidor recebe ele, olá, tudo bom? Tudo. E você, porque você fala assim, VC. Tudo, e você? Tudo bem. Estudando muito? E aí, bom, você já entendeu. Aí tem a comunicação entre um e outro. Você poderia ter configurado isso até para conectar entre diferentes pontos da web. E é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.